Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Job do canal O Vasco é Nosso Papo e vim trocar ideia com vocês, falar um pouquinho de Vasco da Gama, comentar, saber se será que dá, será que não dá para o Felipe Coutinho e o Payet jogar junto. Mas antes de tudo, venho agradecer a vocês que se inscreveram no canal, batemos os 500 inscritos e peço a vocês que estão assistindo agora, que são novos e não são inscritos, se inscrevam no canal, dê essa força, ative o sininho, se puder comentar nos nossos vídeos, comente. Isso é muito importante para o crescimento desse canal, gente. Então, sempre está rolando a discussão se o Coutinho pode jogar com o Payet, se o Payet pode com o Coutinho. Eu, particularmente, eu acho que os dois podem jogar junto. A princípio, eu não mexeria muito na estrutura do time. Eu faria o quê? Eu colocaria o Pumita na ponta direita, eu tiraria o Emerson Rodrigues, eu acho que ele é um cara de muitos altos e baixos. O Ryan, para mim, há muito tempo não deveria ser titular, mas sempre está sendo e sempre está entrando o Emerson Rodrigues no lugar dele. Mas se vocês repararem os últimos jogos, o passe que saiu o gol do Vasco saiu do pé do Pumita. O Pumita entrando tudo bem, ele entrou na lateral, no lugar do Paulo Henrique. Mas eu manteria o Paulo Henrique na lateral, colocaria o Pumita como ponta direita. Aconteceu isso com o Pikachu, na época Pikachu e Nadson, né? O Nadson, ele era o nosso lateral e alternava com o Pikachu. De repente, o técnico, não lembro da época, colocou o Nadson como titular na lateral e avançou o Pikachu. O Pikachu até hoje é um bom ponta. Ele agrega muito no Fortaleza. E agregou muito no Vasco. Muitos anos ele foi um jogador muito importante pra gente. Em grandes jogos, por exemplo, fazia gol em clássico, batia bem pênalti. E o Pumita, ele já bateu pênalti, já bateu bem, ele já cruzou bola, já fez gol importante. Então eu acho que o Pumita ele rende muito próximo do gol. Então, fazendo essa dobradinha, ele e o Paulo Henrique, eu acho que tem tudo para dar certo. Do lado esquerdo, mantém por enquanto o David. Ou, que seria melhor para mim, tira o David, coloca o Payet aberto e o Coutinho centralizado. Só que nesse esquema que eu faria, Maicon, João Vitor, Piton, Paulo Henrique, Hugo Moura, ainda assim a minha preferência para entrar seria Matheus Cocão. Só que, pelo pouco que eu vi do suíço, eu já penso em dar uma oportunidade para ele. Eu já penso sim, porque eu achei que foi uma boa movimentação. Mas a princípio seria a dupla de cabeça de área seria o Moura e Cocão. Aí iria vir uma boa mudança, com Pumita Rodrigues na direita, Payet na esquerda, Verratti centralizado no ataque e o Coutinho, né? Porque se for o argumento de o Vasco vai sofrer muito porque é menos gente para marcar. Gente, o Vasco já leva gol todo jogo. Com esse esquema, com essa galera que tá aí. A questão é, após a saída do Adson pela lesão, o Vasco ficou menos ofensivo. Essa é a verdade. Esse jogador que fazia esse balanço de ir e volta, que era o Adson, que para mim estava sendo até o jogador mais importante do Vasco, a gente não tem mais até o ano que vem. E toda a melhora do time passou quando o Pumita entrou. Então eu não vejo o Pumita como lateral, eu acho que ele marca mal, eu vejo ele como ponta. Essa seria a minha primeira opção, para tentar melhorar o time e incluir o Payet e o Coutinho junto. E é o que eu falei, Payet e Coutinho se alternando na ponta. Não deixar aquele time engessado que as pessoas consigam já prever o movimento do Vasco, né? Mas eu iria além, não para esse ano, a não ser que a necessidade pedisse. Eu mudaria o esquema tático. Eu colocaria um 4-4-2. Colocaria Maicon, João Vitor, Piton, Paulo Henrique, Hugo Moura, Máximo Rodrigues, o suíço. Colocaria o Payet ao lado do Coutinho, David e Verratti no ataque. Esse seria. Eu gostaria de usar esse esquema após o Vasco conseguir a pontuação de 45 pontos. O Vasco conseguindo a pontuação de 45 pontos, eu já começaria a pensar esse modelo. Porque muita gente condiciona a saída do Payet para chegar um outro jogador. Mas, gente, eu acho que o Payet, bem ou mal, ele entrega. Uma fase todo mundo passa. Todos os jogadores que hoje estão jogando no Vasco, eu acho que em exceção o Piton, que não teve um declínio técnico tão grande, todos eles tiveram. E eu vejo muitas pessoas falando, pô, mas o Payet participa muito de assistência. Não pode estar participando agora, mas ao longo dos jogos dele no Vasco ele participou, ele deu dinâmica no jogo.
E a gente tem que lembrar que ano que vem provavelmente a gente não vai ter Galdames, a gente não vai ter o Rossi, né? A gente vai entrar aquele dinheiro que o Vasco completa do Medel. Né? Tem muita gente ruim para sair, tem o Rojas. Nessa brincadeira deve abrir espaço em 1 milhão. Então a saída do Payet não condiciona a chegada de outro, pelo contrário, eu acho que o Payet tem que estar no grupo, ele tem que estar no elenco. Ele é um jogador importante, ele tem peso. Quando ele tá bem mesmo, gente. Ele entrega o que, fora o Coutinho hoje, o que o Payet bem pode entregar, nenhum dos outros que estiverem bem vão entregar. O que se aproxima era o Adson, antes do Coutinho, mas a gente não está contando com o Adson. Então, eu vejo o Payet jogando junto com o Coutinho, eu vejo um 4-4-2, eu gosto desse esquema tradicional, né? Ou eu iria além, eu testaria jogar com 3 volantes. Eu jogaria com o Maicon, João Vitor, Piton, Paulo Henrique, Hugo Moura na entrada da zaga, do lado, Matheus Cocão do lado direito, do lado esquerdo, o Suíço, ia colocar o Coutinho centralizado junto com o Payet e o Verratti na frente. Eu faria esse um 4-5-1. Eu faria esse esquema, porque eu acho que também funciona, porque eu não vejo esquema tático de defesa ou de ataque. Para mim, o que determina se o time vai ser ofensivo ou defensivo é a característica dos jogadores. E se eu jogar com 5 no meio de campo, e desses 5 tendo Payet e Coutinho, eu acho que o time é muito produtivo. O Hugo Moura, ele entrega bons passes. O Matheus Cocão, ele entrega bons passes. Então, eu vejo o time dessa forma. Eu acho que alternativas tem. Agora, cabe o Rafael Paiva conseguir extrair o melhor desses jogadores. Eu acho que ele consegue, porque a gente tem que recordar que ele pegou o Vasco no pior cenário. Ele pegou naquele Vasco pós-goleadas em um jogo pesado contra o São Paulo. E ele soube trazer a confiança de imediato. O Maicon pegava na bola, os outros não queriam ver o Maicon pintado de ouro. E hoje o Maicon, para mim, é o zagueiro mais seguro. A não ser que o João Vitor volte, que eu não sei se é a preferência ainda do Paiva. Eu acho que o desejo dele seria Léo Pelé e João Vitor, e eu também gostaria que o Léo Pelé começasse a jogar muita bola, errasse menos e passasse essa confiança para a gente ter 2 zagueiros rápidos, que a gente não sofresse num momento de correr para trás. Mas é isso, gente. Eu acho que o Payet e o Coutinho dá para jogar, principalmente no 4-4-2. É um esquema que eu gosto, eu acho que é um esquema que o time iria assimilar muito mais rápido e a gente ia ter mais talento em campo sobrando. E mesmo que não fosse aquele talento pleno, de boa fase, alguns relampejos durante o jogo, esses caras sempre vão entregar, gente. O que não vai entregar é jogador ruim em fase boa. O jogador ruim em fase boa, ele vai se embananar, vai se embolar com a bola, igual o lance do gol do Vasco contra o Flamengo. O Emerson Rodrigues, ele tropeçou na bola. Ele tropeçou e conseguiu cruzar. O jogador ruim em boa fase dá nisso. Saiu o gol. Mas são jogadas bizonhas, a gente não pode contar. Agora é melhor esses jogadores talentosos reunidos do que eles fora de nossa disposição para jogar a favor do Vasco. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Se puder acompanhar o canal aqui, a gente agradece. Valeu, tamo junto.